Avise quando você começar. Pronto. Eu sou Jorge, presidente do Centro Acadêmico de Economia da UFS. Hoje a gente está batendo um papo com o Guilherme Tinoco, que atua na área de macroeconomia aplicada, funcionário de carreira do BNDES. Hoje você tá no BNDES ainda ou está cedido em algum lugar? Não, hoje eu estou no governo de São Paulo, Tá. na Na Secretaria da Secretaria. Fazenda. Tá. Sensacional. Eu vou pedir só que você fale um pouquinho da sua trajetória, não a trajetória profissional, mas a trajetória acadêmica que você fez. Como você entrou na faculdade, como a macroeconomia te ganhou, porque, pelo que me parece, você curte na área de macroeconomia aplicada. Como Sim. era? Você pode me escrever. Então, Jorge, só primeiro aí, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui Uhum. falando com vocês. Vamos lá, vou tentar ajudar mesmo, né? Contar da história. Eu acho que a ideia é essa, né? Para mostrar Uhum. diferentes caminhos dentro da profissão. Vocês estão conversando com muita gente, para entender, né? O que pode ser feito, o que vocês podem fazer depois, quais os caminhos possíveis. Então, eu sou de Belo Horizonte, e entrei na faculdade em 2002, então já tem um tempinho bom, né? Eu escolhi economia porque gostava né, do noticiário macroeconômico mesmo, notícia de jornal, de entender para onde o dólar está indo, enfim, como as pessoas podem ter melhores salários, como o país pode crescer mais. Então foram esses temas que me atraíram para a economia. Então já entrei um pouco viesado para macro, né? Enfim, então eram as cadeiras que eu gostava mais, né? Sistemas de inflação, taxa de juros, crescimento. Mas, enfim, gostei bastante do curso. Foi um curso que eu fiz na UFMG, então um curso balanceado, eu acho, um curso bom, porque tem a parte quantitativa, não era excelente, mas também tem a parte não quantitativa e que era boa. Então, enfim, e a faculdade também é um lugar que te abre porta, né? Eu acho que você tem também trilhar o caminho lá dentro. Então, eu fiz o curso, formei em 2007, e aí gostava muito de estudar e tal, achava que o melhor caminho era fazer o mestrado. E aí, uma das razões também é que o mercado assim de macroeconomia, isso é bom quem gostar ter um pouco em mente, ele é muito mais amplo no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, né? Vamos dizer assim, essas três. Não tinha muita coisa em Belo Horizonte para macroeconomia, né? Seria o cara que faz economia em Belo Horizonte, por exemplo, ele vai ficar lá, ele acaba trabalhando mais ali nas grandes empresas da cidade, né? Até tem algumas posições, mas não se compara com Rio, São Paulo e Brasília para macro. E aí eu queria continuar estudando e também para abrir mais portas, quis fazer um mestrado. Então, fiz o mestrado. Então, né, passei por aquele processo de prova da ANPEC e tudo mais. Fiz o mestrado, entrei na USP e fiquei lá em São Paulo 2 anos e meio, que é mais ou menos aí o mestrado. E também curtindo mais a parte de macro, né? O mestrado, vocês vão ver quem for fazer, ele é muito, assim, as matérias são muito pesadas, assim, academicamente, são muitos modelos super sofisticados, às vezes você até sente falta um pouco da intuição sabe, assim, a intuição do debate, da conjuntura ali, do dia a dia, mas é bom que também você está ganhando ferramenta quantitativa que você vai usar o resto da vida e conhecendo mesmo os modelos e tudo mais. Então, o mestrado foi muito bom para isso, e ajudou a abrir muitas portas, né, num centro, que é São Paulo. Isso, para macro, é importante. E aí, naquele tempo, quando eu estava defendendo um mestrado, 2010, 2011, era uma época que tinha concurso público
tinha muito mais, que tinha o Banco Central, o Tesouro, o IPEA, todas essas instituições fizeram concurso. E são lugares bons para economista trabalhar, né? Então, de certa maneira, foi uma sorte, assim, estar nessa janela. Eu fiz o concurso para o BNDES, fiz do Banco Central também. Concurso é uma coisa que você passa num, não passa nos outros, é normal. Então, passei no BNDES, mudei para o Rio de Janeiro e entrei numa área normal lá do banco, enfim, a parte de concessão de crédito mesmo, é uma das fases lá do crédito. Na área que eu trabalhava era justamente a primeira fase, então era quando as empresas chegavam no banco, apresentavam a proposta de investimento que eles estão fazendo, para a qual eles estão querendo crédito. Então, não era uma área super ligada na macroeconomia, mas era uma área bacana, que foi legal para conhecer ali o mundo empresarial mesmo, as empresas de diversos setores, as decisões que elas enfrentam no dia a dia. Mas eu gostava muito de macro e aí tentei, até que eu consegui, mudar para o departamento econômico do BNDES. Então, o departamento econômico é a parte mais macro mesmo que existe, que, né, tem nos bancos, tem nessas consultorias, que são estruturas ali que têm um acompanhamento muito forte da conjuntura econômica, né? Então, de inflação, da política monetária, todas as ações do Banco Central, enfim, do próprio crescimento da atividade, comércio. Então, comecei a acompanhar esses dados na lupa. Um que eu gostava bastante era contas públicas, então também, acompanhando dados de conta pública, fui especializando um pouco nisso. E aí, enfim, com o tempo você vai melhorando a análise. Eu comecei a escrever algumas coisas, escrever para o jornal, escrever alguns textos mais densos também. E aí, enfim, o meu chefe lá no banco no momento, foi o Fábio Jambiage, que é um participante ativo no debate. Tem livros aí que vocês talvez vocês usem algum livro dele no curso. Então, e é um cara muito das finanças públicas, então eu aprendi muito com ele, escrevendo coisas com ele. Aí eu tive a oportunidade, em 2019, com os novos governos, né? Tive um convite para ir para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, hoje em dia, eu faço acompanhamento de conjuntura, dessas coisas, né? Faço mais ou menos o que eu fazia no BNDES, na assessoria do secretário da Fazenda, que é o ex-ministro Meirelles. Então, enfim, então acho que hoje foi legal essa mudança, foi bem bom ter uma oportunidade diferente. Então, acho que resumidamente é isso, assim. Entendi. Eu estava olhando, pesquisando, né, quando você aceitou o convite e tal, aí a gente foi pesquisar, e daí eu vi que você tem algumas certificações no campo da macroeconomia que eu não conhecia, que normalmente a gente só vê falar, por exemplo, na CPA 20, CPA 10, e eu não conhecia as nossas certificações que você possui. Elas existem no Brasil, não existem? Acho que tem no campo da macroeconomia, por exemplo. Então, na verdade, Jorge, assim, essas CPA 20 e tal, elas são mais do mercado financeiro, né? As pessoas que querem atuar ali como investidor profissional, trabalhar no mercado financeiro, que é de fato uma opção boa para um macroeconomista, é o mercado financeiro. Agora, tem essas certificações que normalmente são mais para os traders, assim. Assim, normalmente, pegar uma gestora lá em São Paulo ou um banco, normalmente quem vai ter esse certificado são os estrategistas, a parte mais de gestão mesmo. São ligadas, né? O economista-chefe, por exemplo, ele vai estar ali do lado dos gestores, mas normalmente o economista-chefe e a sua equipe lá, os economistas, normalmente eles vão ter mais um mestrado acadêmico, até um doutorado. Normalmente o economista-chefe tem um doutorado. Então, a certificação desses caras é mais a parte acadêmica ali.
Então, não sei se ficou claro, mas antigamente tinha Ambima também, eu não sei se tem, sinceramente, eu não sei Ficou. se esses exames... Alô? Tem. Então, não sei se tem hoje em dia, mas... Tem. Ainda tem ainda. Aí eu acho que é para quem tá indo mais para o caminho da gestão, de... Tá funcionando bem? Eu tô ouvindo, mas deu uma travadinha. Jorge, tá ouvindo? Oi, Thiago. Não, pode falar. Acho que tem um errinho só no áudio. Acho que falhou aqui, oi. Tô ouvindo, sim. Thiago, Oi. você tá me ouvindo? Oi. Tu tá me ouvindo, não? Tá. Não, então... Melhorou agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tô sim. Perfeito, Jorge. Deixa eu ver aqui. Tá. Jorge? Tinoco, Oi. boa noite, aqui é o Gregório, eu sou o vice-presidente do centro acadêmico, eu tô falando Beleza, com o Jorge Gregório? aqui, na verdade, beleza, tô falando com o Jorge aqui, mas na verdade teve um problema na internet dele, aí ele pediu para assumir a reunião. Não, tranquilo. É porque às vezes aqui também falha, então eu tava sem saber se era aqui ou aí, mas... Não, o problema estava na de Alexandre mesmo, mas Tá. enfim, tu foi pego um pouco de surpresa aqui, mas você pode terminar o comentário que você estava falando sobre a carreira, que a gente estava ouvindo assim. Não, perfeito, Gregório. Não, ele tinha perguntado sobre as certificações, né? Quais são as que macroeconomistas normalmente têm. E aí eu estava explicando que eu acho que assim, na carreira mais de economista mesmo, de economista-chefe, de economista assim, macroeconomista, normalmente é a formação mesmo ali do mestrado, do doutorado. Para aqueles que estão numa carreira um pouquinho do lado, parecida, mas um pouquinho do lado, que é mais ligado mesmo à escolha de ativos, né, assim, a compra de ações, a montagem de carteiras, aí esses estão, normalmente, vão ser essas certificações mesmo aí, que tem, né, CFA e tudo mais. Tinoco, Oi, tá aparecendo aí agora a câmera? tá sim. Agora beleza. Gregório, prazer em conhecer aí. Prazer. Uma dúvida pessoal minha é o seguinte: sempre me falaram, pelo menos, que mestrado acadêmico ele não era bom para banco. E aí agora você está falando que o mestrado acadêmico ele geralmente é usado na área de departamento econômico dos bancos e tal. E eu queria saber, é mais uma dúvida pessoal minha, porque eu pretendo seguir nessa área de banco, de departamento econômico, se tem muita diferença entre um mestrado profissional ou um mestrado acadêmico nessa área de instituição financeira, para trabalhar com projeção macroeconômica e afins. Tá, não, boa pergunta. É o seguinte, Gregório, assim, banco é muito grande, né? Tem milhões de áreas. Então, para essa específica, que são os economistas, então, se pegassem o departamento econômico do Itaú, o departamento econômico do Santander, né? Vão ter economistas, e aí vai ser uma equipe liderada pelo economista-chefe, que vai ter ali um cara que vai estar analisando inflação, o outro vai estar analisando o mercado de trabalho. Assim, até escrevi isso para quem gostar de macroeconomia. O livro que o Monastério organizou recente, eu escrevi o capítulo de macroeconomia de conjuntura. Então eu mostro assim os temas que tem ali. Para esse departamento, para o departamento econômico mesmo,
eu acho que a maioria ali vai ter um mestrado acadêmico, mas também assim, tem mestrados profissionais em economia, ali da FGV, dessas instituições mais conhecidas, que eu acho que também abre portas ali. Agora, para as outras áreas ali, são áreas às vezes parecidas, né? Igual eu falei, assim, a análise de ações, análise de carteira, análise de renda fixa, né? Se quiser trabalhar na XP como analista de investimento, aí eu acho que não precisa do mestrado acadêmico, e aí um caminho pode ser um mestrado profissional ou mesmo passar já a trabalhar, né? Pega um estágio, já começa a trabalhar desde a época da faculdade e vai crescendo ali. E aí fazendo cursos pontuais de acordo com o interesse ali, as coisas que você quer saber. Assim, na verdade, não tem uma receita de bolo, tá, Gregório? Assim, é bom vocês saberem disso também. Assim, tem caminhos que a gente conhece ali, vê como mais... assim, normalmente no departamento econômico de banco, a maioria ali do corpo vai ter um mestrado em economia, mas não é o único caminho e tudo mais. Eu acho que, só para complementar, uma das partes, talvez, que o mestrado ajude é justamente também, às vezes, no aluno. Eu também não era de São Paulo, né? Eu era de Belo Horizonte. Então, o mestrado é o que te propicia mudar para São Paulo, continuar estudando, e ali você vai ver as oportunidades, como você já está morando ali, está passando, tá ali, então é mais fácil de você ver oportunidade, de conhecer algumas pessoas, de fazer entrevistas. Então, também pode ser por isso. Eu voltei agora, acho que tá dando para me ouvir? Opa! Tá dando para me ouvir agora? Dá Um problema sim. aqui, mas já deu certo. Eu estava falando um pouco sobre esse negócio de ter um network, né? De estar no centro ali é sempre melhor. Você está ali Rio, São Paulo, não é um impedimento, mas é uma dificuldade a mais, né? Você conseguir. Você está, por exemplo, Sergipe. Léo Monastério estava até contando de umas pessoas que ele conhece, que ele trabalhou no IPEA, que saíram saíram daqui da Universidade de Sergipe. E aí, inclusive, esqueci o nome dele agora. Mas, de certa forma, você está fora do centro, mesmo assim, não é um total impedimento, né? É uma dificuldade, mas não é. Não. Porque assim, tem muito mais emprego em Rio, São Paulo e Brasília, né? Para economista, eu acho que sim. Mas, enfim, assim, isso também falando mais da macroeconomia, porque é claro que tem as empresas de cada cidade que não sejam essas, que são empregadoras, tem as associações, a federação de indústria, tem muito órgão onde tem a posição de um economista. E próprio governo local, os parlamentares local precisam de assessoria, e a academia também, né? Tem os centros aí estão ficando muito fortes, né? O Rodrigo, que você comentou, ele tem feito um trabalho muito bom lá na Federal da Bahia, está atraindo muito aluno para lá. O PIMES também é muito, né, crescendo bastante. Então, eu acho que isso daí, esses centros estão aparecendo. O Ceará já é de longe, o CAEM, né, tem uma fama muito boa. Então, acho que posições acadêmicas tem. Tem, verdade. Eu tenho, mas mudando um pouco de assunto, eu tenho uma dúvida agora no sentido de conjuntura, na verdade. Só para a gente introduzir esse assunto um pouco. Ontem a gente teve a aprovação do Banco Central, né? Isso. Da autonomia do Banco Central. E aí, pelo fato de termos muita gente que sejam calouras e às vezes não sabe o papel do Bacen, o que significa a autonomia do Banco Central, você pode dar, por exemplo, algum impacto prático na sociedade, por exemplo, de uma autonomia do Banco Central, ou não? Hoje... Tá.
Não, assim, o Banco Central, ele cuida da estabilidade de preço, né? Uhum. Vocês não viveram, e eu também não, para falar a verdade, né, vivi o finalzíssimo, mas o Brasil tinha uma inflação muito grande nos anos 80, ali no final dos anos 80, fez diversos planos. Então, quem já fez economia brasileira sabe disso. Então, foi um drama ali. Então, a construção da estabilidade de preço com o Plano Real foi um processo longo ali, que tomou muito tempo, e finalmente o Brasil superou ali em 94 com o Plano Real. Ao longo dos anos, o país convergiu para um regime de metas de inflação, que foi adotado em 99 e que ele também surgiu no mundo ali nos anos 90 e ganhou adesão de vários países. Então, o regime de metas de inflação, hoje ele é utilizado em uma ampla maioria de países e que é a forma com que se controla os preços na economia. Então, ele funciona como um banco central, tendo as metas de inflação para seguir, e ele utilizando alguns instrumentos, mas o principal, a taxa de juros de curto prazo, para que essa estabilidade de preço seja alcançada. Então, por que assim, entender essa coisa da autonomia e tal, precisa de entender a origem do regime de metas de inflação, né? Que era justamente ali o problema de regras com discrição na condução de política econômica, um debate dos anos 70, 80, mas que era o seguinte: você vai deixar na mão de um político fazer a política econômica, mas ele vai ter sempre um viés, no caso da política fiscal, é um viés gastador, tá? Isso é uma coisa que é documentada, que é o seguinte: o cara tem incentivo para gastar mais hoje e deixar a conta para o próximo, né? Porque quando ele gasta hoje, as pessoas percebem ali que estão melhorando, que tem mais coisa, mas a conta vem só depois. Então, ele deixa a conta para o próximo ou para depois da eleição. E a política monetária era uma coisa mais ou menos assim: os políticos poderiam ter o incentivo para inflacionar, né, para aquecer a economia, né, assim, para ser eleito, para diminuir o desemprego muito rápido, e depois essa conta vinha em forma de inflação. Tá? Então, esses regimes de metas de inflação nasceram nisso, assim, vamos fazer um compromisso onde não tem esse incentivo perverso. Então, o cara tem que perseguir a meta, e normalmente o político ele não vai ter total controle sobre isso, ele vai deixar com o Banco Central. No caso desse projeto, aí tem o conceito de independência do Banco Central e de autonomia. Na autonomia, talvez seja melhor porque se defende de uma crítica grande de que olha, assim, vamos lá, a diferença é que na independência o Banco Central também estabelece a meta que ele vai perseguir. No caso da autonomia, o governo estabeleceu a meta e aí o Banco Central vai perseguir. É bom porque defende de uma crítica que as pessoas que não gostam falam que o governo ele foi eleito, né? Então ele não tem direito também de escolher alguma coisa, né? Ele tem direito de conduzir. Não pode ficar só na mão do banqueiro central. Então acho que fica justo, né? O governo ele decide a meta de inflação ali, quero uma meta de inflação de 4%, e aí o Banco Central, se precisar, ele vai subir o juro para alcançar. E o governo não vai poder segurar. Então, é mais no sentido de minimizar as influências políticas ali que existiam e que é documentada. Uhum. Mas não é um grande problema hoje o Banco Central no Brasil, né? Porque desde ali dos anos 90, você teve um período ali do Tombini, que parece que houve uma influência um pouco maior, tanto que a inflação ficou sempre no teto da meta, e isso, o pessoal segurando o preço ali dos combustíveis e tudo mais. Mas não é uma coisa que hoje é um gargalo muito grande. Mas é bom, né? Que para frente isso fique mais certinho ali no papel.
É isso que eu ia falar, pensando aqui junto com você falando. No Brasil a gente não tinha muito essa discussão, né? Mas você tinha já um pensamento consolidado de que o regime era de metas, que perseguia a meta de inflação, mas trazendo para o presente agora que a gente tem a autonomia do Banco Central. No caso, o governo estabelece, quando essa meta não convergir, por exemplo, a gente tem o mandato do presidente do Banco Central não coincidente com o mandato do presidente da República. Com o pensamento ideológico, o pensamento de Estado, por exemplo, de condução de política macroeconômica, não coincidir com esses dois. Não sei como é que funciona, mas existe alguma trava para que isso aconteça ou vai ter esse impasse, esse descompasso entre os dois? Você acha? Então, assim, eu acho que a grande diferença do que existe hoje para esse projeto, não li todo o projeto detalhe, eu acompanho mais conta pública do que política monetária, tá? Então, tem gente melhor para falar sobre isso com vocês. O próprio Dudu é um especialista em Banco Central, é um fera. Mas, enfim, isso é meio tranquilo. A grande diferença é que não tinha mandato, né? Não tinha mandato. O presidente ele pode demitir o banqueiro central a qualquer hora. Na prática, isso não acontecia, né? O Temer escolheu o William, foi com ele até o final. O William, inclusive, foi convidado para ficar, aí não quis. Tá lá o Roberto Campos Neto e tá bem, ganhou prêmio. Não se fala em tirar o Roberto Campos Neto, né? Não se ouve isso. Então, antes também o Meirelles ficou 8 anos, todos os anos Lula e o PT muitas vezes era até contra ali a política do Banco Central. Mesmo assim ficou muito tempo. O presidente confiou ali, então a proposta vem para dar um mandato fixo, mas na prática não tem tido muito problema de demissão do cara no meio do tempo, de ameaça de demissão. O pessoal está fazendo a política monetária de maneira satisfatória, eu acho. Você pode discutir ali pontualmente alguns detalhes, alguns erros aqui e ali, mas no geral ela é muito bem feita. Não é muito problema hoje da economia brasileira, da política econômica. Sim. Então, eu trazendo para o lado então das contas públicas, como você falou, a gente teve aí, está tendo aí, sei lá, desde 2015 a dívida crescendo, né, em relação ao PIB. Hoje a gente está lá perto da casa de 100% da relação dívida-PIB. E aí eu tenho uma dúvida, na verdade, de relação meio histórica em relação a isso, que é aquela questão de 2008, eu acho, quando se discutia muito, dizendo que havia feito o pagamento de toda a dívida externa, só que, na verdade, dobrou a dívida total, né, porque você trocou a dívida pública, a dívida externa por dívida interna. Houve vantagem nesse processo em relação, por exemplo, a dólar, juros, ou não? Ou foi mais desvantagem? Assim, saber o impacto em macroeconomia é muito difícil, né? Porque é um tanto de variável mexendo ao mesmo tempo e é muito difícil de saber o impacto certinho de uma coisa em outra. Mas eu acho que, de maneira geral, a dívida ela não foi um problema por muito tempo, né? Ela foi em 2002, ali na eleição do Lula, o pessoal estava com medo antes de fazer a carta aos brasileiros, e a dívida ela subiu muito, e ela era dolarizada na época. Então, tinha um componente externo muito grande. Então, o dólar ia embora e a dívida ia também, aí isso realimentava ali a questão do risco e tal. Mas, de 2003 até 2010, a dívida foi caindo gradualmente, foi também, igual você falou, substituindo dívida externa por interna. Era um mundo diferente, onde a China comprava tudo, as moedas de países emergentes estavam valorizadas, então era fácil de quitar isso. O Brasil começou a acumular reserva, tinha reserva zero ali em 2003, foi acumulando, em 2010 deixou quase 300 bilhões de reserva, então montou-se uma posição externa muito forte. E os anos de crescimento também, eu acho que a média de crescimento de PIB nesse período foi de 3%, 4%, acho que 4%.
Então, isso também fez com que o denominador da relação dívida-PIB crescesse, né? Jogando a dívida sobre o PIB para baixo. Então, ali até 2010 não tinha problema, dívida não era um problema. Em 2013, 14, 15 começou a ser, porque o país foi desacelerando o crescimento, né? Não estava crescendo mais muito, enfim, ao mesmo tempo as contas primárias ali começaram a ficar empatadas, né? Elas vinham de superávites grandes. Vou fazer um parênteses aqui só para explicar assim, dívida pública, são 3 variáveis principais para determinar a trajetória. É crescimento do PIB, é resultado primário e a taxa de juro, né? A taxa de juro ela realimenta a dívida do período anterior, né? E as contas primárias é a receita e a despesa do governo, como se fosse assim, o seu salário e o que você gasta. O resultado disso vai se incorporar ao seu dívida ou patrimônio, né? Então, ali você fazia resultados primários. Então, a arrecadação do governo dava para pagar as contas, sobrava um dinheiro, ele conseguia pagar ali uma parcela grande do juro, e aí a dívida ia caindo, né, sobre o PIB. As contas começaram a ficar equilibradas ali em 2013, 2014, então você diminuiu o superávit primário, aí ele passou para um lado negativo, e aí a recessão de 2015 e 2016 jogou a arrecadação muito para baixo. Aí, de fato, você abriu um buraco desse tamanho de déficit primário, que você nunca mais conseguiu recuperar. E aí, naquela época, bom, e aí o PIB caindo também pesou no denominador de novo, né? Então fez um movimento inverso. E naquela época as pessoas começavam a projetar a dívida e viam que as contas iam demorar a equilibrar. Então por isso que tinha todo mundo pedindo ajuste fiscal naquele momento, porque quem projetava dívida via a dívida, não é que ela só tinha crescido, é que ela ia continuar crescendo, né? O pessoal pegava lá gasto com previdência, via, não, a população está envelhecendo, e esse gasto com previdência aqui está descontrolado, então temos que fazer uma reforma. Então, esse que foi o movimento. E aí ela subiu bastante, enfim, é mais alta que os outros emergentes, mas você também pode olhar para a dívida líquida e descontar as reservas, então a situação não fica tão pior que os outros emergentes. E nesse último ano todo mundo piorou muito, todo mundo teve que gastar por conta da pandemia, então normal. Então, assim, não é uma situação gravíssima, ao meu modo de ver, mas é uma situação que demanda muito cuidado, né? A gente está com um patamar de dívida alto. Mas só para que você tinha perguntado, hoje em dia a dívida externa é muito pequena mesmo, continuou. E se a gente considera que tem um volume grande de reserva, de, sei lá, 350 bilhões de dólares em reserva, ainda que você tivesse uma dívida grande ali, você tem mais reserva. Então, sua posição externa é mais favorável, é diferente de 2002. Então, hoje em dia, o câmbio subiu bastante. Se fosse lá em 2002, sua dívida estaria subindo muito também. Quando o câmbio sobe aqui, acaba que a reserva valoriza e aí a dívida líquida ela não é um perigo. Ela não sofre muito a influência de desvalorização. Isso é uma coisa bem positiva. Entendi. Eu vou pegar um gancho que você falou, que abriu o buraco e aí começou a crescer muito essa relação. Para falar um pouco, uma daquelas reformas que você provavelmente falou foi a reforma do teto de gastos, né? Sim. Para conter a curva de gastos que vinha numa crescente rápida. Sim. Tá. E aí a gente tem mais ou menos todos os anos 1,5 trilhão de gastos. A gente tinha metade disso com previdência, o resto das outras coisas para dividir entre as outras obrigações do Estado, né? Saúde, segurança, juros, enfim. E aí a gente tinha alguns objetivos, né? Que na verdade o teto atingia somente uma frente dos gastos. Sim. É isso? Aí tinha a reforma administrativa, tributária, PEC emergencial, enfim. E aí veio a pandemia, né? Quase 1 trilhão de gastos fora do teto relacionado a auxílio, né? Previdência não, para conter desemprego, empresas, auxílio emergencial. Aí eu fico
Porque assim, eu fico imaginando que a gente, as pessoas, o político tinha um objetivo, que era reformar essa frente de gasto, né? Ao mesmo tempo que veio a pandemia. E aí os gastos com social, por exemplo, vão tender a crescer mais ainda do que já estão grandes. Como é que equaciona isso? Você tem essa fórmula de sucesso? Não, a pergunta é boa e é bem difícil. Primeiro, gostei de ver que você está com os números na ponta da língua, né? Sabe exatamente aí, despesa, 1,5 trilhão, é isso. Então, vamos lá. Assim, os governos todos do mundo gastaram muito, né? Então, o teto ali, ele tinha essa cláusula que em momentos de calamidade você pode gastar fora, e o governo gastou, fez o auxílio e os outros programas, como você lembrou. E agora a grande dúvida é saber o que você faz, né? Porque o teto está super apertado e teve uma segunda onda, e então, né, assim, as pessoas, assim, a gente olhando para dados de mercado de trabalho, vê que o pior momento já passou, mas ele está longe ainda de chegar nos níveis pré-pandemia, né? Eu gosto de olhar muito para a taxa, para o número de trabalhadores ocupados, população ocupada na PNAD. Por quê? Porque o desemprego está distorcido. E o desemprego está alto, né? Mas, fora isso, ele é um pouco distorcido, porque muitas pessoas param de procurar emprego nesse momento, e aí joga para baixo a taxa de desemprego. Porque, assim, se mantiver... vocês sabem como é que é a taxa de desemprego, né? Você tem que olhar para a população que está procurando emprego. Então, você pega ali a população em idade de trabalhar, aí tem a taxa de participação. São as pessoas que ou trabalham ou estão procurando emprego, e isso é a força de trabalho. E aí você olha lá o quantos dessas estão ocupadas e não ocupadas, e aí que você calcula. Então, quando as pessoas param de procurar emprego, você diminui a força de trabalho e ajuda na taxa de desemprego, mas essa pessoa parou de procurar emprego e não está trabalhando, né? Às vezes parou justamente porque não está encontrando. Então, nesse momento está um pouco distorcido. Eu gosto de olhar para a população ocupada. E a gente vê que em torno ali de 90 milhões no nível pré-pandemia, foi para 80 e está aí em 85, sei lá. É um pouco defasado os dados da PNAD. Vamos sair agora no fim do mês, os de dezembro. A gente ainda está olhando para novembro. Então, é um pouco difícil de saber como está na ponta, mas sabe que não recuperou ainda. Então, tem que continuar dando um auxílio de alguma forma, porque as pessoas que não estão trabalhando não podem morrer de fome. E aí tem um desafio grande, né, de encontrar esse espaço no teto, ou de fazer de novo um gasto extra-teto, né? E aí tem a discussão, né, de se bota estado de calamidade de novo, enfim, como vai fazer, porque realmente o teto não está comportando isso. As reformas, você lembrou o teto de gasto, mas quando ele foi implementado ali, o grande objetivo dele era comprar tempo, era prometer, né, para a sociedade, para os mercados e tudo, a gente está numa situação fiscal muito difícil, e a gente vai botar um teto aqui que é para mostrar o compromisso que a gente tem, que a gente vai, de fato, mudar as despesas. Porque o teto, por si só, ele é só um compromisso, né? Se você não fizer nada, você estoura o teto rapidinho e acabou. Então, botou o teto, porque uma reforma da Previdência, por exemplo, dura muito mais tempo para tramitar, porque você tem que, né, convencer as pessoas, convencer o Congresso, debater. O teto pode ser mais rápido, então foi uma forma de fazer esse compromisso mais rápido, acho que fundamentalmente para passar a reforma da Previdência. Acabou tendo problema naquele governo, mas lançaram o debate e deixaram meio caminho andado, né? E, enfim, isso vale para as outras despesas, mas o principal, como você falou, era a Previdência, porque metade do gasto primário é com os benefícios ali previdenciários, até mais, até porque, como a reforma foi não só do regime geral, mas foi também do regime dos servidores, então, se você somando isso, dá 900 bilhões. Então,
60% do gasto primário já foi reformado, assim, né? Eu meio que fiquei nesse pensamento depois, né? Eu lendo às vezes noticiário, aí a gente começa a ligar as coisas. Depois, quando você já está no curso há um tempo, você começa a perceber, assim, né? Mas espera aí. Então, aí eu vendo a discussão, eu vi que estava tendo a discussão por agora, que era a ideia de manter o auxílio, fazer fora do teto, porque já não há tempo para a reforma administrativa, ou a reforma administrativa só vai atingir os futuros funcionários públicos, não os atuais. E aí você tem os penduricalhos também, né, que são as pessoas que recebem acima do teto. Sim. E aí eu fiquei meio imaginando como equacionar, né? Porque você tem um lapso temporal até, por exemplo, até a aprovação de uma PEC do tamanho da reforma administrativa, né? Sim. Nesse intervalo, a saída seria só furar o teto para manter ou estender o estado de calamidade, por exemplo, né? O calamidade seria, eu acho, para fazer fora do teto, porque assim, para você fazer fora do teto, tem que ser uma coisa imprevisível, né? Então, tem que ser por meio de um crédito extraordinário, que tem que ser imprevisível. E aí, juridicamente, o pessoal, com razão, os técnicos do Ministério da Economia ficam com medo de tratar como imprevisível uma coisa que não é tão imprevisível assim. O próprio governo falava em fazer um programa de renda maior, um Renda Brasil, falava no meio do ano passado. Sim. Quando mandaram o orçamento em agosto, também falaram, Renda Brasil para cá, a gente ficou esperando. Então, não é muito imprevisível. Então, acho que só com um decreto de calamidade para fazer por fora do teto, né? Agora, para fazer por dentro, também tem esse problema que você falou, porque o orçamento está muito apertado e as reformas, às vezes, demoram um tempo para surtir efeito. E outra, algumas reformas, como você também já falou aqui, e pegou muito bem, porque muita gente confunde isso, algumas reformas são para não aumentar um gasto ou para aumentar menos do que aumentaria se não fizer nada. Sim. Então, às vezes melhora a trajetória, mas não significa que vai abrir espaço hoje, né? Porque, por exemplo, se você faz uma reforma administrativa e que fala, e que pegue os novos e que você fala, agora os salários vão ser reajustados aqui com a periodicidade menor ou vão ficar congelados por um tempo, etc. Ok, a sua despesa com salário do ano passado, ela vai continuar igual esse ano, ela não vai cair. Ela vai continuar igual. Se não fizesse nada, ela aumentaria, né? Assim, isso em conta de padaria, tá? Porque, assim, um cara pode largar o serviço público, o outro pode... Assim, não é igual, literalmente, né? Mas, tô falando assim, você não deu reajuste, enfim, você não está tendo um corte de gasto agora. Uma das coisas da PEC emergencial é reduzir a jornada de alguns servidores em 25%, aí você reduz o gasto em 25%. Mas, além de não ser uma quantia muito grande, porque esse efeito daria 10 bilhões por ano, né, pagaria assim, um mês de novo Renda Família, do programa que eles estão falando, né, de 8 bi por mês, como é uma estimativa para o ano inteiro, e a gente já está em fevereiro. Então, se passar a PEC, que pode reduzir a jornada, aí vai regulamentar, vai ver se realmente vai reduzir para todo mundo, porque também é complicado. E aí, reduzir o cara do escritório, talvez ok. Agora, reduzir um professor, aí ele vai o quê? Vai dar aula 4 dias por semana, aí no quinto não vai? Então, assim, quais são os profissionais que entrariam nessa redução de jornada? E a partir de quando começaria? Porque eu também não posso avisar para os funcionários, a partir de amanhã você não precisa vir mais sexta-feira, 25% a menos aí de jornada, caso um dia 20%. Não, você tem que dar um tempo, né? Você falar, cara, a partir daqui a 3 meses, você se programa aí, porque seu salário vai reduzir 1/4 e a sua jornada também, né? Você não pode fazer da noite para o dia. Então, eu acho que essa economia também é complicada para esse ano.
Entendi. Guilherme, eu vou abrir para perguntas agora, um pouquinho, porque ele está chegando no tempo de 19h30. E aí tem duas pessoas que já me mandaram que tem perguntas. Eu vou ler uma que está aqui no chat e a outra é de Gregório, ele vai ligar o microfone para poder fazer. Mas, Beleza. pode ser? Claro. O Luiz Heitor, ele está perguntando quais os impactos da proposta de pessoas físicas terem conta em dólar no país, nas contas públicas, por exemplo, do país. Ele disse que viu alguns economistas discordando da matéria, por exemplo. Essa é uma boa... Como é que ele chama? Luiz Heitor. Tá, legal. Luiz Heitor, sua dúvida é muito boa. Eu não tenho resposta, tá? Tem que ser honesto, né, Jorge? Assim, eu vejo com um pouco de preocupação, tá? Mas, assim, porque facilita muito as pessoas a desfazer do real em momentos de crise, aí vai todo mundo para o dólar. Eu sei que... enfim, não me parece uma boa ideia, pelo que eu li também. Não é uma coisa também que tem um debate muito aprofundado. Eu, por exemplo, não conheço os detalhes desse debate. Então, eu precisaria entender melhor os pontos aí do que cada um fala, quais são as vantagens prometidas de um no caso, no outro. Mas eu não vejo com muito bom olho, mas, novamente, sem ter debruçado, sem ter estudado. Mas é uma boa pergunta. Acho que é bom, um tema legal aí para monografia, né? Para esse tipo de trabalho. Verdade. Gregório, por favor. Tá por aí? Oi. Pronto. Voltei. A sua pergunta. Tava no banco de reservas aqui. Tinuco, E aí? eu lembro que você escreveu um artigo com um texto para discussão quando estava no BNDES, junto com o Jean Biage, sobre o teto, né? Defendendo uma flexibilização cuidadosa. Acho que foi o termo que o Fernando Dantas usou lá na matéria do Estadão que ele tinha escrito à época. Sim, sim. E como a gente já falou bastante de teto, eu queria também fazer uma pergunta sobre isso. Com a pressão da pandemia nos gastos, nas contas públicas, é que essa flexibilização que Jean Biage disse que vocês, Jean Biage, escreveram um texto que só estaria lá para 2023, deve ser antecipada? Quais outras medidas que podem vir em conjunto com a flexibilização do teto? Eu lembro que o Leonardo Ribeiro, também assessor do Senado, Gregório, ele escreveu sobre isso. Só complementar rapidinho. O Leonardo Ribeiro, ele também defendeu o Spend sim, claro. Reviews, né, que é a revisão dos gastos. Então, você acha que dá para fazer junto também? Qual é a sua visão sobre isso? Legal a pergunta. Deixa eu... voltei para a tela. Não, então, Gregório, são duas perguntas. Eu vou responder separado, mas acho que elas são interligadas. Primeiro, a proposta que eu tinha com o Fábio, ela não deveria ser antecipada, porque era uma coisa que a gente escreveu em 2019. Toda vez que a gente fazia simulação para o teto, a gente via que estava complicado. Por quê? Porque o teto ele foi feito ali em 2016, ele tinha uma margem boa ali na partida. Por isso que eu acho que, assim, quem fala que o teto foi um super recessivo, foi um absurdo, eu não vejo assim, porque quando eles fizeram o teto, eles ampliaram bastante a meta de déficit primário no ano, justamente para não ter que cortar as coisas na pressa, e fizeram ali um caminho bom. A despesa não vai poder aumentar. A gente aumentou muito esse ano, ela não vai poder aumentar nos próximos. E o índice de inflação ali do primeiro ano ainda teve uns casamentos que aumentou o teto uns 4%, porque a inflação foi 3%, o índice que eles usaram foi 7%. Então, assim, tinha um tempo para fazer as reformas e deixar o teto cumprível. Só que não conseguiu passar a Previdência em 2017 por conta daquele problema do Joesley. Eu acho que tinha uma chance boa de aprovar ali, realmente já tinha passado na comissão especial, no Congresso, na Câmara. Mas, enfim, com essa demora, é claro que o teto foi ficando mais apertado, porque o tempo está correndo, você tem ali um limite, e essa despesa previdenciária, que é a maior, era a que mais crescia.
Então, a cada ano que passava e você não tinha moderado um pouco ali a trajetória dela, era ruim para esse teto. Então, eu e o Fábio falamos, ó, realmente não dá, o teto não vai chegar nem a 2023, 2024. Então, só que ele é muito importante. Então, e assim, ele está espremendo o investimento, porque como não cortou as outras coisas, o investimento está caindo muito. Então, a gente acha que deveria mudar para preservar o espírito dele, devia mudar aqui pontualmente, deixar ele um pouquinho, assim, em vez de ficar só ali inflação, deixa ele crescer, inflação mais 1%, por exemplo, dar uma protegida no investimento, e essa seria uma forma de fazer aquela discussão bem antes, sabe? De mudar as regras do jogo bem antes. Então, para evitar de que no ano ali que o teto não desse mais, fosse desmoronado o teto, né? Ou abandonasse de vez, ou fizesse um puxadinho ali qualquer, uma maracutaia toda. Então, era aquele negócio assim, ó, de fazer com calma. Acho que na época do debate do teto, muita gente, a oposição era muito contra qualquer tipo de teto, então o pessoal chamava de PEC da morte, não sei o quê, mas com o tempo esse debate amadureceu aí de regras fiscais, então mais gente na esquerda concorda que tem que ter um tipo de regra, não essa, mas uma outra, então era uma tentativa também de botar mais gente no mesmo barco, assim, né, de falar, ó, vocês reclamam demais, então a gente cede um pouquinho aqui, deixa ele mais sustentável, então todo mundo junto, vamos deixar ele... Porque, no fundo, a regra um teto é um compromisso, né? Então, é bom que as pessoas estejam todas no mesmo barco, que facilitem para fazer as reformas que deem sustentação para o teto. Então, eram mais essas coisas. Não daria para antecipar, porque era justamente uma coisa de você fazer uma discussão prévia, com calma, e agora o teto está no limite, né? Então, e outra, seria para um mandato, né? Para o começo de um mandato de um presidente que ninguém sabe quem vai ser, então não estaria favorecendo ninguém. Enfim, mudar agora favoreceria demais o governo atual, assim, que não se propôs a fazer reforma, né? Então seria um brinde, ó, tá estourando, então te dou um limite aqui gigante. Não seria tão justo, mas seria, na verdade, aproveitar a excepcionalidade da pandemia para poder tentar furar o teto, desfazer do teto. Porque se, por exemplo, criar um benefício assistencial por 3 meses, você faz um gasto fora do teto, específico, pontual, do que se flexibilizar como um todo. Acho que é um pouco mais complicado, né? Porque você pode levar para outras áreas esse tipo de gasto, e aí... Acho que sim. Aliás, Jorge, só porque o Gregório fez uma outra pergunta e eu esqueci de falar, porque o Leonardo Ribeiro ele fala do Spending Review e tal, e eu acho que é legal, sim. Que é? Você está avaliando programas recorrentemente e incorporando essas avaliações no processo orçamentário. Então, é uma agenda que andou, tem lá um CEMAP, C de casa, MAP, lá do Ministério da Economia, acho que é ligado ao Tesouro Nacional, ou a uma outra secretaria lá, agora não lembro. Mas é uma agenda que começou ali no Tesouro Nacional, em 2016, 2017, e hoje em dia tem um ciclo de avaliação de alguns programas, e aí o passo seguinte é incorporar isso no processo orçamentário, né? Meio que você juntar todo mundo na sala, as pessoas que fazem avaliação e as pessoas que fazem orçamento, com que elas se falem. Falar, cara, ó, eu avaliei aqui o FIES não é bom, ele não deu os resultados ali, avaliações sérias, microeconômicas, com todas as técnicas que a gente aprende como economista, né? E aí fala, cara, ó, não está dando certo e tal, e aí os caras do orçamento estão ali do lado e vão pensar, ou vamos terminar, ou vamos criar um outro programa, ou vamos reformular.
Então, sim, é legal, tem muito lugar no mundo, então, mas, enfim, precisa de vontade política, de que realmente haja uma cultura mesmo das pessoas que fazem o orçamento prestarem mais atenção nas avaliações que aparecem. Acho que é legal. Eu acho que isso, se eu não estou enganado, é uma falha do Estado, né? De não ter políticas de reavaliação de medidas, por exemplo, de projetos. Não sei se funciona bem. Não, eu acho que sim, totalmente. Tem alguns estados que começaram a fazer isso, tá? Bom, vamos lá. Essa tradição da economia de avaliar políticas públicas, né, com esses dados microeconômicos, essas grandes bases, isso não é uma coisa tão antiga. Quando eu fiz o mestrado ali em 2010, estava ali começando, acho que tudo que no Brasil demora um pouco a chegar, então nos Estados Unidos já devia ter há mais tempo, mas é uma coisa que não é muito antiga, você ter grandes bases de dados e grandes computadores que fazem regressões ali e eventualmente experimentos, essa parte de economia experimental. Então é uma coisa um pouco recente, avaliação de política pública, recente que eu falo assim, poucas décadas. E aí estão sendo incorporadas pelos governos aos poucos. Então, no Tesouro Nacional, essa agenda começou a andar mais rápido ali em 2015 e 2016, com o pessoal do Tesouro, na Casa Civil também, e aí vocês podem procurar por esse CEMAP. Todo ano tem um ciclo daqueles programas que vão ser avaliados, aí tem como que tem que ser o relatório, tem tudo certinho. E tem alguns estados que avançaram muito nisso, Espírito Santo, o Ceará tem umas coisas legais também, Goiás tentou andar, eu sei porque eu estava estudando isso para o estado de São Paulo, assim, então estava conversando com outros estados para ver o que daria para melhorar lá também. Então, é uma coisa que eu acho que é um futuro mesmo, tudo tem que ser avaliado, e para as pessoas verem, e não necessariamente a avaliação vai ser finalística, né? Assim, o programa é muito bom, o programa é muito ruim, mas ela pode dar umas pistas ali de como que está funcionando, e os políticos, no fim das contas, escolhem ali o que eles assim, se o programa está adequado aos objetivos que eles têm. Então, serve bastante. Acho que é uma ferramenta muito boa. Entendi. Só para fechar a última pergunta que eu vou fazer, porque você estava falando em revisar e tal, e eu estava aqui, só me vem na cabeça uns vídeos de Marcos Lisboa, que ele fala direto sobre isso, né? De revisar incentivos fiscais e tal, ver para onde está indo setoriais, alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei me perguntando, já fazendo um link para o teto de gastos no momento de conjuntura agora que a gente vive. E alguns economistas falam em se diminuir, por exemplo, os incentivos fiscais das empresas para isso. A curto prazo, é uma opção viável, você acha, no sentido das contas públicas, de abrir espaço para isso ou não? Sim, para contas públicas, sim. Então, vamos lá. Pelo que você falou, você gosta de contas públicas e falou os números, sabe? Conhece bem. Então, a gente olha lá, receitas primárias e despesas primárias. Só que tem uma conta que é um pouco escondida, que são os subsídios, que chama de gasto tributário, né? Que é um gasto, mas não é um gasto primário, porque é uma receita que você está deixando de receber. Então, tem o boletim no Tesouro, tem lá o boletim de subsídios. E aí, os subsídios tributários é uma conta de mais de 300 bilhões por ano, dá, sei lá, 4, 5% do PIB, onde os maiores são Zona Franca de Manaus, o Simples é o maior disparado, só o Simples é calculado ali em 90 bilhões, Zona Franca, aí aqueles abatimentos que tem de imposto de renda, de pessoa física, fui no médico, desconto aqui. Então, tem também a desoneração da folha, que é aquele programa que, enfim, tá para acabar, mas não acaba. Então, tem essas contas aí que são as principais nos subsídios tributários, que é um relatório legal de ver lá da União, para quem gosta de contas públicas. E aí muita gente aponta, aqui
poderia cortar uns benefícios que você poderia melhorar a sua situação fiscal. Não ajuda no teto, porque não é despesa primária, o teto é na despesa, mas ajuda você a ter uma receita maior, um resultado primário maior, e então sua trajetória de dívida fica mais favorável. Agora, o timing dessas coisas é sempre complicado também, né? Talvez no momento de recessão, você vai... Não é aumentar imposto, né? Mas diminuir benefício, na prática é aumento de imposto, não é? Então, são benefícios que às vezes são dados há muito tempo, mas, enfim, eles têm... Benefício tem sempre que ser avaliado, e a parte tributária é bom que seja igual para todo mundo. Então, benefícios, mesmo que sejam dados há muito tempo, é bom que sejam cortados, né? Que seja uma coisa horizontal, etc. Mas é sempre complicado essa agenda, né? Então, o próprio Paulo Guedes já falou várias vezes que vai cortar nos subsídios, vou passar faca, vou isso ou aquilo, mas nunca aparece, porque realmente também tem setores que vão lá. O de São Paulo tentou se fazer também uma revisão de benefícios e muitos setores foram para a rua. Então, depois teve que voltar atrás em algumas alíquotas. Enfim, a situação não é fácil, né? Principalmente depois de pandemia, todo mundo perdeu renda, alguns setores foram impactados, mas sempre difícil essa coisa de quem paga a conta, né? Para onde eu vou empurrar? Mas subsídios não devem ser dados a não ser que faça muito sentido. Então, o valor é muito alto. Verdade. Tinoco, obrigado, velho. Obrigado pela sua participação. Já chegou no horário aqui, mais ou menos. Passamos ainda 6 minutos ainda do horário que a gente tinha falado. Não, mas para mim tá tranquilo. Foi um prazer aí. Eu vou, só para finalizar, eu vou te pedir algumas indicações, por exemplo, que você possa fazer para quem gostou do assunto, de artigo, livro, autor, que você gosta ou que você acha que faz sentido para a galera. Tá. Então, eu vou ser um pouco... Vou falar do meu capítulo, pode? Se citar é foda, né, Jorge? Mas não, é porque assim, essa parte de macroeconomia, eu escrevi o capítulo agora no livro do Léo, que está muito fresquinho. E para quem gosta de conjuntura, eu tentei explicar ali os temas: inflação, sim, mercado de trabalho, contas externas, tudo que é a cabeça ali de um departamento econômico. E eu acho que está bem didático. Vocês vão saber. Como o livro é gratuito, acabou de ser lançado e tem capítulos que também podem interessar, porque aí tem de crime, de educação, de saúde, tem vários capítulos legais. Então, eu acho que é uma boa para quem gosta de conjuntura. Para quem gosta de contas públicas, eu acho que o livro do Felipe Salto, que aí eu tenho um capítulo de regras fiscais, tá foda essa autocitação, mas a parte de contas públicas, eu acho que o livro do Felipe, assim, tem vários autores super bons e cobrindo vários temas. Agora, os relatórios do Tesouro, tudo isso, para quem gosta de conta pública, tem que se enfiar na página do Tesouro e olhar os resultados do Tesouro Nacional, as estatísticas de dívida que o Banco Central solta também, a esses relatórios dos subsídios, tem o boletim dos entes subnacionais e tem muita coisa legal de contas públicas, que são esses relatórios oficiais. Então, as próprias entrevistas coletivas, então... quando saiu o resultado, o déficit primário do ano, né, o resultado primário foi divulgado em janeiro para o ano de 2020. Esse déficit falou de 740 bilhões. Aí tem no YouTube a coletiva do secretário Bruno Funchal, e tem a apresentação no site do Tesouro. Então, para quem gosta de contas públicas, eu acho que é isso. Se habituar com os relatórios oficiais. Entendi. Obrigado, Tinoco. Vou terminando por aqui. Foi uma honra para a gente. Que isso, Jorge. Eu que agradeço. Acho que a iniciativa é muito boa, tem que conversar mesmo. A pandemia
trouxe muita coisa ruim, mas uma coisa boa foi essa proximidade, que é fácil. Então, convide mesmo as pessoas para irem expor as carreiras, os assuntos que elas dominam. Eu acho que isso é muito legal, essa curiosidade, esse interesse, e afinal de contas é o futuro de vocês aí, né? Então é bom saber como é que a profissão funciona, o que as pessoas estão pesquisando, quais foram as carreiras para dar boas ideias aí, iluminar o caminho de vocês. Tá ok. Obrigadão. E aí, qualquer coisa pode chamar aí, você tem meu zap. Pode deixar. Valeu. Sucesso para vocês. Valeu. Obrigadão.